Se a sua sede de conhecimento é insaciável, você veio ao lugar certo. A verdade está bem debaixo do nosso nariz. Embarque nessa jornada fascinante conosco. Inscreva-se no canal para desvendar os mistérios. Você já parou para pensar no que acontece quando morremos? Será que nossa consciência continua ou tudo simplesmente acaba? Hoje, vamos mergulhar profundamente em uma das questões mais inquietantes da humanidade. Existe vida após a morte? E mais, vamos focar em um evento histórico intrigante e obscuro que trouxe uma nova perspectiva para esse mistério. O que realmente aconteceu com aqueles que participaram das famosas experiências de Filadélfia? Tudo começa em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Na Filadélfia, a Marinha Americana teria conduzido um experimento ultra-secreto conhecido como o Experimento Filadélfia. O projeto, dizem, estava envolto em uma nuvem de mistério, envolvendo cientistas de elite que trabalhavam com teorias controversas, como a teoria do campo unificado de Albert Einstein. Essa teoria sugeria que a gravidade e o eletromagnetismo poderiam ser manipulados de forma a criar fenômenos como a invisibilidade. Mas o que poucos sabem é que o próprio Einstein teria se envolvido indiretamente, pois alguns de seus alunos, que foram recrutados para trabalhar na Marinha, alegaram que certos aspectos do experimento eram baseados em manuscritos não publicados do físico. Esses manuscritos, dizem, continham equações complexas que apontavam para a possibilidade de distorções no espaço-tempo. Essa distorção, como se especula, seria o que teria levado ao desaparecimento do navio. Quando o USS Eldridge desapareceu, há relatos de que o navio teria sido visto por alguns segundos na costa da Virgínia, a mais de 300 quilômetros de distância. Essa aparição inexplicável foi reportada por testemunhas oculares, incluindo pescadores locais e operadores de radar, que ficaram confusos com o súbito surgimento do navio. E ainda mais estranho, alguns tripulantes que foram encontrados após o evento teriam entrado em estado de choque profundo, incapazes de explicar o que experimentaram. Relatos sugerem que esses homens, durante o suposto desaparecimento do navio, passaram por sensações aterrorizantes. Seus corpos se tornaram translúcidos, flutuando entre a realidade e uma escuridão infinita. Será que eles atravessaram um portal para uma dimensão desconhecida? Uma curiosidade menos conhecida é a existência de um suposto diário de um dos cientistas envolvidos, identificado como Dr. Franklin Reno. Este diário, que teria sido encontrado anos após o experimento, descreve minuciosamente os efeitos bizarros que a tripulação experimentou. Segundo o Dr. Reno, os marinheiros relatavam sensações de estarem desdobrando no espaço, como se seus corpos fossem atravessados por ondas de energia. O diário menciona que alguns tripulantes teriam testemunhado sombras flutuantes ao seu redor e experimentado uma mistura de emoções intensas, variando entre pavor absoluto e uma paz desconcertante. Um detalhe perturbador nesse diário era o relato de vozes sussurrantes, como se estivessem em um corredor repleto de ecos, insinuando que poderiam estar em contato com algo além da vida. Infelizmente, o diário foi perdido em circunstâncias misteriosas, mas cópias de trechos circulam até hoje em comunidades conspiratórias, levantando questionamentos. Teriam os tripulantes realmente atravessado a barreira entre a vida e a morte? Há também rumores de que, após o experimento, alguns dos tripulantes sobreviventes foram submetidos a testes psiquiátricos pela Marinha, mas esses registros desapareceram misteriosamente dos arquivos oficiais. O que veio à tona é que, em certos momentos, os marinheiros entravam em um estado de transe, descrevendo cenários que iam além do entendimento da época. Vastos desertos de luz, oceanos flutuando sob um céu roxo e figuras etéreas que os observavam de longe. Relatos indicam que essas visões deixaram os cientistas intrigados, pois sugeriam que os tripulantes tiveram uma experiência extracorporal, ou, como alguns chamariam, uma breve viagem ao além. Isso reforçou a hipótese de que o experimento pode ter desencadeado um estado alterado de consciência,
talvez até mesmo uma brecha entre dimensões. O experimento Filadélfia tornou-se um dos pilares das teorias conspiratórias sobre o pós-vida e dimensões alternativas. Entre as inúmeras teorias, uma que se destaca é a ideia de que o USS Eldridge acidentalmente teria cruzado um limiar dimensional, abrindo uma brecha para um lugar conhecido em alguns círculos ocultistas como o plano astral. Este plano é descrito por estudiosos do ocultismo e da espiritualidade como uma camada da existência onde residem as almas desencarnadas, entidades que não pertencem ao nosso mundo físico. Os defensores dessa teoria acreditam que os tripulantes do USS Eldridge entraram em contato direto com esse plano, e algumas de suas consciências teriam ficado parcialmente presas nesse reino. Relatos de testemunhas afirmam que, após o experimento, alguns tripulantes começaram a exibir comportamentos estranhos como murmúrios em línguas antigas e súbitas mudanças de humor, o que para muitos é um sinal clássico de possessão espiritual. Poderia o experimento ter exposto a existência de um reino espiritual onde a consciência continua após a morte? Um dos relatos mais intrigantes vem de um ex-funcionário da Marinha, que afirmava ter trabalhado no setor de inteligência, responsável por investigar anomalias causadas pelo experimento. Em um manuscrito anônimo, ele revelou que a Marinha teria secretamente coletado gravações das conversas dos tripulantes após o incidente. Ao reproduzir as gravações em laboratório, os cientistas teriam percebido padrões incomuns nas ondas sonoras, como se outras vozes estivessem sobrepostas às falas dos marinheiros. Essas vozes eram descritas como ecos de outra dimensão, mencionando eventos que ainda não haviam acontecido e outros que contradiziam a história conhecida. Será que essas gravações seriam evidências da existência de um campo de consciência interdimensional, sugerindo que a mente pode se conectar a múltiplas realidades, mesmo após a morte física? Outro ponto crucial das teorias conspiratórias é a alegação de que o experimento Filadélfia teria sido uma das primeiras tentativas do governo de explorar o Projeto Montauk. O Projeto Montauk, um suposto programa secreto iniciado logo após a Segunda Guerra Mundial, teria como objetivo estudar os limites da consciência humana e suas interações com o tempo e o espaço. Segundo documentos que vazaram décadas depois, os experimentos do Projeto Montauk envolviam a indução de estados alterados de consciência em humanos, na esperança de alcançar outras dimensões e, possivelmente, entrar em contato com formas de vida além do nosso plano físico. Teóricos sugerem que os tripulantes do USS Eldridge foram usados como cobaias iniciais e que a experiência de quase morte pela qual passaram poderia ser a chave para entender como a consciência se comporta quando fora do corpo físico. Teria a Marinha descoberto segredos sobre a natureza da vida e da morte, escondendo-os do público para fins militares? Uma das teorias mais perturbadoras que surgiu é a conexão entre o experimento Filadélfia e os fenômenos conhecidos como vozes eletrônicas, ou EVP, Electronic Voice Phenomena. Algumas pessoas acreditam que, ao abrir um portal para outra dimensão, o experimento teria deixado uma fenda permanente na realidade, permitindo que vozes e espíritos do além se manifestassem por meio de aparelhos eletrônicos. Desde então, há relatos de transmissões de rádio e gravações de áudio, especialmente em áreas próximas ao local do experimento, onde sons e vozes não humanas são captados. Algumas dessas vozes parecem tentar se comunicar, descrevendo experiências próximas à morte e ambientes etéreos, como se fossem testemunhos do que há além da vida. Poderia essa fenda ser uma ponte entre o nosso mundo e o pós-vida? Finalmente, há a teoria do efeito Mandela, um fenômeno que muitos acreditam ter se intensificado após o experimento Filadélfia. O efeito Mandela é a ideia de que pequenas diferenças em nossa realidade, como lembranças conflitantes de eventos históricos, são sinais de que nossa consciência pode estar experienciando múltiplas realidades simultaneamente. Alguns teóricos defendem que, quando o USS Eldridge abriu um portal dimensional, ele teria causado uma ressonância que afetou a estrutura da realidade em um nível global,
Isso explicaria por que tantas pessoas ao redor do mundo possuem memórias divergentes de eventos passados, como se estivessem lembrando de uma realidade alternativa. Essa teoria levanta a possibilidade de que, após a morte, nossa consciência não desaparece, mas continua a se mover entre diferentes realidades e dimensões. Seria o experimento Filadélfia a prova definitiva de que a morte é apenas uma transição para outros planos de existência? E se eu lhe disser que algumas das ideias mais revolucionárias sobre a consciência vêm do campo da física quântica? O renomado físico Roger Penrose, juntamente com o anestesiologista Stuart Hameroff, propuseram uma teoria chamada redução objetiva orquestrada, ou ORC-OR. Segundo essa hipótese, a consciência se originaria a partir de microtúbulos no cérebro, estruturas tão pequenas que seriam influenciadas pelas leis da mecânica quântica. Em outras palavras, esses microtúbulos permitiriam que a mente interagisse com a energia quântica do universo. Essa energia, especula-se, seria o mesmo campo que os tripulantes do USS Eldridge podem ter experimentado. Isso abre espaço para a ideia de que a consciência, ao contrário do corpo físico, é composta de partículas quânticas que não desaparecem quando morremos, mas se espalham pelo cosmos. E se esse campo quântico de consciência for a nova fronteira da vida após a morte? Durante investigações recentes, um grupo de neurocientistas resolveu testar essa hipótese em ambientes controlados, utilizando câmaras de privação sensorial e ressonância magnética funcional. Os participantes eram colocados em estados de meditação profunda, induzindo um estado próximo ao que é relatado por pessoas que passaram por experiências de quase morte. Em diversos casos, foi observado um aumento significativo nas atividades de ondas cerebrais na faixa de frequência conhecida como ondas gama. Curiosamente, essa atividade ocorreu em áreas do cérebro normalmente associadas ao processamento de informações sensoriais e ao senso de identidade. Isso levanta a hipótese de que, em certos estados, a consciência pode se desconectar do corpo físico e acessar um nível mais profundo da realidade. Teriam os tripulantes do USS Eldridge entrado acidentalmente nesse estado de consciência ampliada, vislumbrando o que chamamos de pós-vida? Mas espere, a história fica ainda mais complexa. Recentemente, um conjunto de documentos militares desclassificados revelou a existência de um Projeto Fênix. Diferente do conhecido Projeto Montauk, o Projeto Fênix teria como foco o estudo das ondas cerebrais de pessoas em estados de quase morte e a relação dessas ondas com a consciência não local. Os relatórios indicam que, durante estados de quase morte, as ondas cerebrais alcançavam padrões jamais vistos, como se os cérebros dos indivíduos estivessem se conectando a uma rede invisível. Cientistas envolvidos no projeto acreditavam que essa rede podia ser o que chamavam de campo de consciência unificado, um campo energético que circunda o planeta, carregando informações de todas as formas de vida que já existiram. Teria esse campo sido brevemente acessado pelos tripulantes do USS Eldridge, abrindo um portal para a eternidade? Um outro elemento surpreendente descoberto nos relatórios do Projeto Fênix é a referência a um misterioso artefato, conhecido como o emissor de ondas θ. Segundo os documentos, o emissor era um dispositivo experimental projetado para induzir a mente humana a entrar em sintonia com frequências associadas ao estado de sonho lúcido e experiências fora do corpo. As poucas experiências documentadas indicam que os indivíduos submetidos ao campo gerado pelo emissor relatavam sensações de separação do corpo físico, enxergando o mundo ao seu redor de uma perspectiva externa. Alguns desses relatos são assustadoramente semelhantes aos das experiências extracorporais descritas pelos tripulantes do USS Eldridge, sugerindo que a tecnologia moderna pode estar mais próxima do que imaginamos de acessar a fronteira entre a vida e a morte. Poderia o emissor de ondas θ ser a chave para desvendar o segredo da consciência após a morte? E há ainda uma descoberta mais recente que leva essa discussão a um nível totalmente novo.
No campo da física teórica, a hipótese dos universos paralelos sugere que nossa realidade é apenas uma entre incontáveis outras, coexistindo em um vasto multiverso. Alguns físicos defendem que, quando morremos, nossa consciência pode pular para uma dessas realidades alternativas. Relatos de experiências de quase-morte frequentemente descrevem cenários que parecem familiares, mas com detalhes diferentes, como se a pessoa estivesse transitando por uma versão alternativa do nosso mundo. Isso coincide com os relatos dos tripulantes do USS Eldridge, que falaram sobre ver ambientes distorcidos e figuras etéreas. Teria o experimento aberto um portal não apenas para outra dimensão, mas para uma realidade paralela onde a vida e a morte se confundem? E então, o que realmente acontece quando morremos? Teria o experimento Filadélfia nos dado um vislumbre do desconhecido, revelando que a vida e a morte podem ser apenas dois lados da mesma moeda? Será que a consciência é realmente eterna, vagando por dimensões e realidades que mal começamos a entender? Talvez nunca saibamos ao certo, mas uma coisa é certa: esse mistério continuará nos fascinando e inspirando novas perguntas. Qual é a sua opinião? Compartilhe nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais explorações misteriosas.